Dragon Ball é uma história inspirada no livro Jornada ao Oeste. Esse livro foi publicado no século XVI na China e conta a história de Sun Wukong, um pequeno macaco que reúne todos os poderes possíveis e imagináveis, além de um bastão mágico que pode aumentar de tamanho infinitamente. Soa familiar? É porque alguns dos personagens dessa obra são inspiração para os personagens criados por Akira Toriyama em seu renomado mangá e anime subsequente. Son Goku, Oolong e Piccolo foram extraídos direto de lá, apesar de que o Piccolo um pouquinho mais na aparência. Até o capítulo que nos apresenta o Oolong tem exatamente a mesma história que a original. O que é engraçado considerando que o protótipo da história tinha mais em comum com filmes do Bruce Lee do que com essa lenda, pois elementos como a nuvem voadora, o bastão mágico e até o torneio do mais forte debaixo dos céus foram criados depois do conceito inicial, que surgiu logo após a esposa do digníssimo Akira sugerir que seu próximo mangá seja inspirado em filmes de Kung Fu que ele tanto amava. Antes de me aprofundar mais no assunto Bruce Lee, eu sou Vitor Ortona. E eu sou Henry Rausch. E sejam bem-vindos a mais um show de pedância nessa bela análise de Dragon Ball. Vamos lá! Vamos conquistar as esferas do dragão, levar pra luta a garra de vencedor. Correr e pegar as esferas do dragão, são tantas maravilhas pra descobrir. A fantástica aventura vai começar, neste mundo chance igual nunca mais terá. Dragon Ball surgiu no início dos anos 80, uma época em que as obras de animação japonesas de shonen, e por shonen a gente quer dizer literalmente que eram meninos o público-alvo. A tradução da palavra shonen em português é literalmente menino, o que quer dizer que a gente está falando de obras de ação, sendo que era bem assim que o mundo funcionava naquela época. Essas obras tinham como principal inspiração ou filmes de Kung Fu, principalmente do Bruce Lee, ou outros filmes de grande sucesso comercial nos Estados Unidos e no restante do mercado internacional, como por exemplo Mad Max. O mercado japonês sempre foi bem regionalizado. Obras nacionais sempre fizeram sucesso por lá, mas tiveram pouco alcance no exterior até aquele momento. Uma forma de fazer dinheiro por lá era também beber de fontes externas. Se a gente levar em conta o abismo de orçamento que as obras japonesas de animação enfrentavam quando comparadas a desenhos americanos, principalmente no departamento de animação mesmo, pegar inspiração em obras que o resto do mundo já conhecia se tornava praticamente obrigatório. Dito isso, é importante ressaltar como frequentemente esses protagonistas de animação eram fortes e nunca perdiam. Mano, eles nunca perdiam mesmo. Você tinha sempre um adulto poderoso que jamais era derrotado, não importa o tamanho da ameaça. Do mesmo jeito que o Goku era quando foi criado, certo? Errado, na verdade. O Son Goku é a maior prova da natureza reacionária que Dragon Ball estava tentando impor no mercado, especialmente na Shonen Jump, que tinha como mangá mais popular na época uma mistura muito louca de Mad Max com Bruce Lee, que já mencionamos, o famigerado Fist of the North Star, ou Hokuto no Ken, onde os socos do protagonista eram tão fortes que explodiam os corpos dos adversários. Por sua vez, Goku não é um homem crescido e intocável, ele é só um garoto meio caipira e inocente que perdeu o avô faz anos. Tá, ele também é um moleque extremamente forte, com rabo, que consegue sobreviver a tiros de revólver, mas apenas um menino de qualquer forma, ou pelo menos quando comparado ao maluco de antes. Isso marca a primeira vez em muito tempo que um personagem principal de ação shounen poderia perder em algumas lutas, por exemplo, ou até mesmo não ser a criatura mais forte do planeta, mostrando fraquezas únicas, por mais que eles abandonem isso quando a série chega no Z. Esse protagonista é acima de tudo relacionável, alguém que provoca empatia no leitor. Estamos finalmente focando mais no personagem do que na jornada em si. O ponto da história, afinal, é o crescimento dele e que ele consequentemente provoca nos outros, que se dá justamente pela sua relação com a outra personagem principal, a Bulma. Enquanto o Goku é essa força indomável e ingênua que demonstra o coração puro por meio de sua confiança demasiada na vida, a Bulma é o oposto.
Ela vê necessidade de tomar o controle de sua vida em suas próprias mãos, tanto que é ela que vai chamar o Goku pra começar a história. Ela também é ridiculamente esperta, puta que pariu. Essa menina é sempre a desculpa que o Toriyama usa pra introduzir alguma maluquice científica nesse mundo de fantasia inspirado em lendas chinesas. As cápsulas são um exemplo disso, ou até mesmo o radar do dragão que eles usam para achar as esferas. Sem falar que a Bulma também se opõe ao Goku pelo fato dela ser uma mulher já no final da adolescência e por não ser nem um pouco inocente. Sério, uma das primeiras cenas é ela tentando seduzir o Goku para conseguir sua esfera de 4 estrelas, mas ele só acaba não entendendo. Ela usa da sua esperteza para solucionar conflitos, então ela acaba sendo um contraponto perfeito pro personagem principal. Afinal, ela precisa existir para resolver os problemas que o Goku não consegue sozinho, e vice-versa. Isso é um anime de ação, apesar de tudo. Essa diferença está justamente no objetivo dos dois. Enquanto o Goku só está interessado em recuperar a esfera de seu falecido avô, a Bulma quer usar o desejo que você consegue ao reunir todas as 7 para conseguir um namorado. Inclusive eu não vou citar o Yanti aqui pela falta de tempo. Só saiba que ele talvez seja um dos personagens que mais cresce por causa da relação entre os dois. A Bulma ensina o Goku sobre o mundo fora de sua montanha. E o Goku não só protege a Bulma, mas ensina pra ela o bom humor da juventude de novo. Mas uma coisa eu tenho certeza, nem ela, nem o Yantia superam o maior rival que o Goku já teve. Na busca por uma das esferas, Goku insiste em ajudar uma tartaruga que está perdida. Ao chegar, ela se oferece para dar algo em troca, e traz de volta a primeira figura de mentor que temos nesse anime. A gente já falou da jornada do herói aqui no canal, então eu não vou me aprofundar nisso, tá? Essa figura é o Mestre Mutenroshi, ou como vocês conhecem ele provavelmente, Mestre Kami. Kami quer dizer tartaruga em japonês. Daí ele chegar em cima de uma tartaruga, e ter um casco de tartaruga nas costas. E treinar os seus discípulos usando cascos de tartaruga como peso nas costas, para que eles fiquem mais fortes. Para fãs de Naruto, foi de Dragon Ball que surgiu o conceito de lutar de forma aparentemente equilibrada e depois revelar que seu corpo está cheio de pesos. Enfim, apesar de ser apresentado como uma piada de velho tarado, e se isso te deixa desconfortável, essa é a cultura de anime shonen do Japão. Quase todo anime shonen, principalmente dessa época, tem um. E eu acho complicado julgar outra cultura sem de fato ter morado lá ou ter família de origem local, então vou me abster de julgamento. Enfim, apesar disso, Kami eventualmente se mostra poderosíssimo e se candidata a sair da aposentadoria como mestre de artes marciais para treinar Goku. Em seu treinamento, além de ensinar artes marciais e de tornar seus aprendizes mais fortes, ele também ensina para eles coisas como matemática e valores, como o trabalho duro e o de sempre buscar ser o melhor que você pode. Nisso, a gente entra no meu personagem favorito da saga toda, o Kulilin. E eu falo com L por causa do mangá. Quem tá mais familiarizado com o anime fala com R e, gente, tá todo mundo certo, tanto faz. Ele é apresentado quando Goku começa a treinar com Kami. Ele treina os dois, e a diferença entre eles acaba ficando clara. O Kulilin, apesar de não tão capaz fisicamente, serve de certa forma como um substituto para Bulma. Enquanto a Bulma ensinou Goku conhecimentos que se adquirem em livros, o Kulilin ensina para ele malandragem e esperteza. Ele é bem malandro, até chegando a derrotar o Goku num desafio só por ser mais esperto. Ele é esforçado e dedicado, apesar de não tão forte. Mas falta para ele a nobreza do Goku. E ambos crescem juntos e aprendem um com o outro durante o treinamento. Até que eles excedem, por muito, as expectativas que o Kami tinha pro Goku, sendo que o Goku vai ainda mais longe. O Mestre Kami, então, temendo que eles fiquem arrogantes e desumildes, leva eles pro torneio de artes marciais, onde todos os lutadores disputam para ver quem é o mais forte do mundo. Temendo que seus alunos ganhem, porque eles estavam fortes demais, o Kami se inscreve disfarçado para que eles não percam a humildade, assim eliminando os 2 alunos. Inclusive o Goku perde só no final, num quase empate. Os 2 pularam! No final das contas, o Goku, mesmo sendo vice-campeão, aprende a lição. Ele até verbaliza ela pro Mestre Kami. Puxa, o senhor é muito forte! Você também lutou muito bem, Goku. Ei, quando eu estiver mais treinado e mais forte, o senhor vai lutar de novo comigo? Deixe-me pensar. Oh, sim. O Kami aperfeiçoou seus alunos para que eles aprendessem a ser boas pessoas, inteligentes,
ou menos burros no caso do Goku, e que eles sempre lutassem pelo bem. E eu só queria ressaltar aqui que o Kulilin é muito foda. Eu sei que rolaram muitos memes por causa de quanto ele apanhou de vilões muito mais fortes que ele, mas mesmo ele estando muito abaixo das ameaças, ele sempre fez a coisa nobre e correta. Ele estava na linha de frente, porque ele é muito inteligente. Os Saiyajins mataram o Tenshinhan, o Piccolo, o Yamcha e o Caos, e ainda alejaram o Gohan? Ele lembra de um pedaço da conversa do Vegeta e do Nappa de muitas horas antes sobre como haviam esferas do dragão em outro planeta, e arma todo um plano para eles irem até lá buscar essas esferas. O Freeza é o imperador do universo, mais forte até que o Vegeta? Não importa, o Kulilin tava lá para brigar com ele e acaba até cortando o rabo do cara. Ele até aprende o Bukujutsu, que é o nome da técnica de voo no universo de Dragon Ball, antes do Goku, mesmo estando muito longe abaixo dele nesse ponto da história. Só de ter observado o Tenshinhan fazer isso alguns anos antes. Enfim, agora vamos falar um pouco mais sobre os arcos. A história na série clássica começa com as esferas do dragão. A Bulma tira o Goku do Monte Paozu, onde ele morava, para levar ele numa jornada ao redor do mundo, atrás das esferas do dragão. Elas funcionam como um MacGuffin. O que é MacGuffin, você me pergunta? Hora do contexto! O MacGuffin é uma ferramenta narrativa que move a sua história. Um objeto que tem que ser buscado. O foco da história é achar essa fita. Tipo os planos da Estrela da Morte em Star Wars Episódio 4 ou em Rogue One, uma história Star Wars. Ou ainda toda a história de Star Wars Ascensão Skywalker. Cara, sem zoeira, nesse filme eles estão sempre procurando alguma coisa. Enfim, o objetivo ali é coletar as esferas e fazer o pedido ao dragão Shenlong, que sairia de dentro delas uma vez que todas fossem coletadas. Uma vez realizado o pedido, elas se espalham pelo mundo todo, se transformando em pedra por um ano, até que possam ser caçadas novamente. E é aqui que entra a coisa mais interessante nessa história. Pela natureza da indústria de mangás, Dragon Ball poderia ter simplesmente acabado em qualquer momento se o público não se interessasse. Mas todo mundo já sabe que não foi isso que aconteceu. Desde o começo, essa série ficou extremamente popular, mesmo só chegando no auge da fama na segunda parte do mangá, que o anime apelidou de Dragon Ball Z. Isso deve-se pela engenhosidade do uso desse elemento narrativo, que é o que dá estrutura para o primeiro arco, o arco do Pilaf. Pra quem não viu Dragon Ball ainda, no meio da aventura com a Bulma, Goku consegue mais amigos e derrota novos vilões. Porém, antigamente, esses antagonistas não eram tão sérios como os que se vê hoje. Pilaf é um imperador maluco que anda com a sua festinha do pijama particular por aí. É um vilão que serve mais como piada do que qualquer coisa. Afinal, o último mangá de Toriyama antes desse foi Dr. Slump, que é um mangá de comédia. Na verdade, eu diria que rir com todos esses personagens é a intenção da narrativa, mas enfim, não quero entrar fundo nesse assunto hoje. O Pilaf existe justamente para ser o oposto de tudo aquilo que valorizamos no Goku como protagonista. Ou seja, enquanto o nosso Goku é uma criança inocente, carismática e que se responsabiliza por tudo, o Pilaf é um adulto que age feito uma criança mimada e precisa de duas babás para cuidar dele. Goku só tem um motivo sentimental para reunir as esferas, e o Pilaf quer literalmente dominar o mundo. Inclusive a Bulma de novo tenta usar os seus poderes de sedução para escapar quando eles são capturados no final da história. Eles só conseguem fugir quando Goku olha para a lua cheia, é revelado o motivo da morte de seu avô e também o motivo pelo qual ele tem rabo, já que uma vez que seu olhar é fixado nela, ele se transforma em Ozaru, uma forma de macaco gigante. E eu sei que esse plot twist todo mundo já sabia, mas tem que se botar no lugar de uma criança na época que viu isso pela primeira vez. A ironia dramática do próprio Goku ter matado seu avô é mais madura do que eu dava crédito. Mas terminando, Yantia corta o rabo dele e eles escapam. Mas antes mesmo deles serem capturados, essa putaria do macaco acontecer, o Pilaf estava prestes a fazer seu desejo pro dragão. E tenha em mente que esse é o primeiro desejo da série. O Long, o tarado de plantão lá presente, rouba o desejo do imperador falando a primeira coisa que vem na sua cabeça e pede uma calcinha. Ele conseguiu! Foi um trabalho muito bom! Entenderam agora quando eu digo que isso é uma comédia em primeiro lugar? O mais legal é como no mangá, o Toriyama escreve uma espécie de despedida ao terminar esse arco, que acaba depois de cortarem o rabo do Goku,
falando que a história vai mudar de direção. Inclusive, é nesse momento que ele encontra o digníssimo Mestre Kami e Kuririn. O que eu tô querendo mostrar com isso é que Dragon Ball é uma jornada que evoluiu organicamente com seus leitores. A partir desse momento, eles não dependem só do MacGuffin para a história acontecer, mas sim da vontade que Goku desenvolveu de se tornar cada vez mais forte, por mais que as esferas nunca deixem de ser importantes. Bom, para contrastar esse primeiro arco, eu quero trazer aqui o exemplo do arco do Red Ribbon Army, um exército militar que tem o mesmo objetivo que Pilaf tinha. A diferença aqui está na execução, tanto pela Red Ribbon ser uma organização bem mais perigosa, quanto pela estrutura que o Toriyama adotou nesse arco. Cada general possui o nome de uma cor, e cada um é como se fosse o degrau de uma escada para o próximo. Acho que isso é um bom exemplo. Então a saga pode começar de uma forma boba, com Pilaf tentando roubar as esferas de novo, para depois virar uma coisa mais tensa de Goku se responsabilizar pela morte do pai de seu amigo. Essa saga é uma das que tem mais filler no anime, porém, ela foi a mais imprevisível quando eu li o mangá. Tem vários momentos icônicos, como as lutas na Torre dos Músculos, a amizade de Goku com o Android número 8 e também o General Blue como um todo. Eu só gosto muito desse vilão. Aliás, Ortona, você lembra do crossover que eles fizeram com o Dr. Slump nesse arco? Quando o Goku, enquanto persegue o General Blue, personagem esse que aliás usa sem tirar nem pôr um uniforme da SA, que é uma unidade, era uma unidade, né, de polícia nazista. Quando os dois caem na aldeia Pinguim, eles interagem com todos os personagens de Dr. Slump enquanto ele briga com o Blue. Icônico. Enfim, a questão é que a partir daqui percebemos claramente um desejo do Toriyama de contar histórias mais impactantes, o que vai levar a gente ao melhor arco que a série já teve, na minha opinião, o arco do Piccolo. Mas antes da gente falar desse vilão foda, precisamos antes explicar o crescimento dos nossos protagonistas. Começando pela Bulma, ela pode ser o personagem que menos muda de aparência no sentido de envelhecer, claro que não se pode dizer o mesmo de seu cabelo que vive mudando de corte. Ela, por ter o crescimento físico menos notável nessa primeira parte, tem a mudança de personalidade que eu considero mais importante. Ela para de ser tão egoísta com os outros, ela para de querer usar o Goku para benefício pessoal e ela vira uma verdadeira amiga. Tanto que as cenas que eu mais me interessava eram mostrando ela vivendo na Corporação Cápsula com o Long e o Yantia. Eu particularmente amo ver os animadores pensarem em como seria o dia a dia dela. O que ela estava fazendo enquanto o Goku traçava sua jornada. O arco dela pode meio que terminar quando ela começa a namorar o Yantia. Afinal, vemos o crescimento dela também pela forma que ela muda o rapaz. O adolescente vaidoso que tinha pavor de mulheres se transforma em um artista marcial que não deixa seu cabelo ficar mais no seu caminho. Até ele levar um pé na bunda por causa da quantidade de chifre que botava nela e vira piada da franquia. Pobrezinho. Porém, eu diria que o arco dela tá finalizado só quando ela encontra o Vegeta, que é uma pessoa baixinha, temperamental e extremamente orgulhosa de quem é. Isso não soa familiar? É meio surreal ver quanta atenção ela recebe na franquia inteira. Quando o Goku finalmente morre no início da saga Z, a gente escuta os pensamentos dela admitindo que julgou o Goku mal durante a sua vida inteira. Ela achava o garoto ingênuo e bobo, mas nunca percebeu a nobreza que existia em seu coração. Afinal, foi ele que tornou a sua vida tão divertida como ela é. Além disso, apesar de o Kami perder a relevância depois do Z, o próprio Kami-sama no final do arco diz que o grande mestre que o Goku teve foi o Kami. O cara moldou toda a personalidade e estilo de luta dele. Tanto que o Goku nunca deixou de usar o uniforme do estilo Kami, por mais que tenha estilizado ele ao longo do tempo. A não ser no GT, mas isso a gente finge que não aconteceu. E o Kulilin, que amadurece e cresce para se tornar um excelente pai e marido, nunca deixando de ser apaixonado pela esposa e de se preocupar com a filha. Eu tô falando, cara, é o melhor personagem da franquia. Mesmo que ele deixe de aparecer tanto, a gente sempre vê o cara como um pai de família. O importante pra ele não é mais ser forte, é cuidar da família dele. E isso é muito mais do que a gente pode falar do Goku. Ao envelhecer, ele fica meio babaca. Ai, Goku, que personagem complicado. Ele começa como um cara tão inocente pra depois virar esse maníaco por batalha. Eu chamo isso de Flandarization, termo que significa estereotipificação de personagens em homenagem ao Flanders dos Simpsons.
Já que essa sempre foi a característica-chave do Goku, a busca por virar um ser mais forte, o Toriyama parou de enxergar ele como uma pessoa boa com o passar do tempo. Como eu disse, isso é mais presente na saga Z, porque o Goku mesmo só fica adulto no final do Dragon Ball original. Mas tá aí algo que eu quero discordar de você, Ortona. Nesse final, Goku tá no ápice do seu desenvolvimento. Ele ainda não conheceu o Vegeta, então ele não perdeu a sua inocência. Ele ainda é de uma certa forma livre de fúria, tanto que ele derrota a reencarnação de Piccolo Daimao, Piccolo Jr., que é o meu personagem favorito da série, inclusive, por causa da sua cabeça fria. Goku fica sensível nesse final e começa a sentir e analisar o ki das pessoas, a esconder a sua presença e a fazer mil coisas que o Goku antigo nunca teria paciência para fazer. Então sim, em minha humilde opinião, ele fica mais esperto, nem que seja emocionalmente. Ele nunca aprende a ler as pessoas fora de combate direito, mas não acho isso fora de linha com o personagem dele. Sem falar que ele pedindo a Tite em casamento é um momento genuinamente fofo. Porém, é o que eu disse, o mais interessante é que todos crescem nessa história. Até o personagem que começou estático e realmente teve um arco reto até então. Os vilões também evoluem de forma muito orgânica. Enquanto o Pilaf é meio bobo, e a gente já tocou nisso, com a Red Ribbon as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. O Goku chega até a falar para um dos generais que ele ia começar a usar a força de batalha dele, ao invés da força de treino, porque o cara parecia estar realmente querendo matar ele. Nesse arco, a gente vê a primeira derrota real do Goku, quando o Tal Pai Pai, um dos mestres do caos e do Tenshinhan, e o melhor assassino do mundo, quase mata ele e acaba matando o pai do jovem Upa, que era protetor da Torre Kali. O Goku então sobe a torre, coisa que era considerada quase impossível, em busca de uma água dos deuses, para ficar mais forte. Só que ele tem que pegar essa água das mãos do Kalin antes. Kalin, no caso, era um gato eremita que vivia no topo dessa torre. Mas o Goku tinha que pegar essa fita aí antes de conseguir bebê-la. Quando ele consegue finalmente pegar a água, depois de uns 3 dias, ele descobre que era só isso mesmo. Era só água. Água normal. Só que o esforço de pegar ela deixou ele mais forte. O que mostra pra gente que poder, força e habilidades não vêm de graça. Eles vêm do esforço. O Goku procede então a arregaçar o Tal Pai Pai na porrada e continuar a busca dele por se fortalecer. E aí a gente chega em mais um torneio de artes marciais. O que acontece nele não é tão importante, apesar de que a gente adiciona o poderoso Tenshinhan como aliado aos nossos heróis. O Goku tá exausto depois da final e esqueceu a esfera dele no vestiário. O Kulilin se candidata para ir buscar, porque o amigo dele tá mais cansado. Enfim, o Kulilin começa a demorar um pouquinho. Depois ele demora muito. E os nossos heróis percebem que aquela demora toda não é normal. E eles resolvem ir lá ver o que aconteceu. Chegando lá, eles descobrem o cadáver dele. O Kulilin é o primeiro personagem importante que morre. E eles também descobrem por lá, junto do corpo dele, a letra Ma, que é um kanji japonês, está escrito no papel jogado. Ma, em japonês, quer dizer demônio, o que já sinaliza para os nossos heróis o que está acontecendo. O Goku então sai todo esbaforido atrás do monstro, enquanto o Mestre Kami, aterrorizado, conta que, de repente, o mundo todo está em perigo. Piccolo está de volta. E de repente tudo escalona muito em risco. O Piccolo era um terrível demônio que, quando o Mestre Kami era jovem, quase dominou o mundo, sendo parado só pelo Mestre Mutaito, que treinou o Mestre Kami e o maior rival dele, o Mestre Tsuru, em custo da vida do velho. O velho, no caso, o velho que era velho na época, e o Kami, não. O Kami ainda era novinho, ele sobreviveu, tanto que ele tá vivo, enfim. Nessas, o Goku tomou um cacete do cara que mata inclusive a nuvem voadora, porque o Goku tava exausto do torneio. E ele some, ninguém mais sabe dele. Na sequência, um plano mal sucedido leva o Kami, o Caos e o fucking Shenlong a serem assassinados pelo Piccolo. Ele quer as esferas para ficar mais jovem e, portanto, mais poderoso. A imagem que a gente tem nesse momento, o Goku todo arregaçado, o Yamcha com uma perna quebrada e só o Tenshinhan como a última esperança de salvar o mundo, porque todos os outros que poderiam fazer algo estão mortos. Até o raio do dragão que concede os desejos, velho. O Piccolo é de longe o meu vilão favorito da saga inteira, porque ele cobra um preço. Ele aparece e já mata geral.
O Goku, é claro, eventualmente se fortalece, volta, acaba com o Piccolo, mas não antes de o Piccolo deixar um ovo com o filho dele, que eventualmente muda de lado e se torna um aliado importante para proteger a Terra e eventualmente todo o universo. Mas isso, meus amigos, isso vai ter que ficar para outro vídeo. Eu sou o Ortona e obrigado por me ouvirem falar incessantemente do meu mangá favorito, responsável por boa parte das lágrimas que eu soltei ao longo de toda a minha vida. Nossa, pior que é verdade, né? Fazer esse vídeo me lembrou porque eu gosto tanto de Dragon Ball. Na moral que essa história é sobre superar limites, como sempre transformar um desafio inalcançável em algo bom na sua maior arma. Os personagens sempre se superam e nunca desistem. Isso é o que eu realmente acho precioso nessa história. No final, Dragon Ball é muito maior como um todo do que as próprias esferas, do que os personagens trágicos e cômicos, do que as grandes batalhas e mitos. Dragon Ball é força de vontade. Eu sou o Henry, eu queria agradecer de novo ao meu parceiro de vídeo hoje, o Ortona. Sério, você é um nóia tagarela e isso me salvou muito nesse vídeo. Que isso, cara? A gente achou a única forma de fazer valer de alguma coisa a quantidade desnecessária de erudição que eu tenho a respeito de Dragon Ball. Obrigado você pela oportunidade de falar disso. E a todos vocês, nossos queridos ouvintes. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Inclusive, não se esqueçam de se inscreverem no canal. Fazemos vídeo toda semana de mais animes, desenhos, séries, jogos e tudo nesse grande leque artístico virtual. É isso então, isso aqui foi uma jornada emocional pra gente e espero mesmo que vocês tenham gostado. Até a próxima!